Continuando, então, agora nós estamos na nossa terceira aula, ou melhor, terceira parte da aula, terceiro vídeo do nosso teólogo Dietrich Bonhoeffer, ok? Teólogo alemão, luterano, protestante, que teve aí a sua vida entregue por amor ao Evangelho. Bom, contribuições teológicas, eu fiquei de dar uma passada para vocês sobre isso também, tá? Ele combinou o pensamento jurídico do Antigo Testamento com o cristocentrismo do Novo Testamento. Seu tema central é a igreja como o corpo de Cristo, ou seja, a comunidade dos seguidores de Jesus. Ela é encarregada por Deus para mostrar o amor ao mundo, a solidariedade ao mundo. Quando eu falo solidariedade, ou quando é dito solidariedade, não são somente obras de misericórdia, mas é o amor concreto na necessidade do homem nesta terra, do homem longe de Deus, tá? A sua teologia tem características místicas, ou seja, diferente de alguns teólogos da teologia contemporânea que nós já vimos, ele não vai abandonar esse lado místico da fé, do poder de Deus, da confiança, né? De crer que Deus faz, que Deus opera. Ele não vai abandonar esse lado místico, também o lado místico das Escrituras, da ressurreição de Jesus, dos sinais e maravilhas descritos na Bíblia. Quem sabe aí falando mais, como a gente está falando sobre a cristologia, no Novo Testamento, através de Jesus. Então ele não vai tentar relativizar, ele não vai tratar isso como mito, como outros teólogos, ele não vai usar um método histórico crítico, ele vai ao contrário, ele vai fortalecer essa ideia de que Jesus é o centro de todas as coisas dentro da igreja e que é necessário sim esse lado místico no sentido de sobrenatural, tá? Gente, quando fala místico, essa expressão dentro da teologia não tem nada a ver com bruxaria, nova era. Não, o místico aqui quer dizer daquilo que não é científico, naquilo que não é comprovado, que não é manipulado pelo homem, tá? Então é transcendental, ok? Entretanto, mesmo crendo nesse lado místico, ele também nunca perde a sua conexão com a vida prática e inclusive atua tentando combater o avanço do nazismo, tá? Na cristologia, ele enfatiza Cristo como centro de todas as coisas. Ele acreditava que ser cristão consistia em orar, em fazer o que é justo entre as pessoas, porque a encarnação de Cristo e a cruz estabelecem um padrão, estabelecem um amor abrangente pelo mundo. Então, aquele que se diz cristão tem que ter as mesmas características, tem que seguir o mesmo padrão que Cristo estabeleceu, obviamente. Se você é um cristão, a sua referência, o seu padrão é Cristo, certo? Em uma das cartas que ele escreve para os seus amigos, de 1939, ele diz assim, abre aspas, só porque Deus se tornou uma pessoa pobre, miserável, desconhecida, mal-sucedida, e porque a partir de agora Deus quer ser encontrado sozinho nessa pobreza, na cruz, é por isso que não podemos nos livrar das pessoas e do mundo. É por isso que amamos os irmãos. Então ele está dizendo mesmo, se Cristo se esvaziou e fez isso tudo para encontrar a gente, nós os pecadores, nós não podemos fazer diferente. Uma outra tônica bacana, importantíssima dele foi o discipulado. Então ele vai afirmar discipulado, abrindo aspas, né? Discipulado significa adesão a Cristo. E porque Cristo é o objeto dessa adesão, ele é a referência
ele é o padrão, ele é o exemplo, o modelo, ele é a pessoa, deve se tomar a forma do discípulo. Uma cristologia abstrata, um sistema doutrinal, um conhecimento religioso geral a respeito do tema da graça ou a respeito do perdão dos pecados, tornam o discípulo supérfluo e, de fato, eles positivamente excluem qualquer ideia de discipulado e são essencialmente hostis a todo o conceito de seguir a Cristo, com uma ideia abstrata. É possível entrar em uma relação de conhecimento formal, tornar-se entusiasta a respeito e talvez até colocá-la em prática, mas isso nunca será seguido de obediência pessoal. Ou seja, você pode até ser tiete, você pode até ser um admirador, que é bem diferente de ser um discípulo, que é um seguidor na sua vida, no seu pensamento, na sua conduta. Então, o cristianismo sem o Cristo vivo é inevitavelmente um cristianismo sem discipulado. Olha que loucura. Então, se a fé é só protocolos, só rituais, só aparência, só formalidade, só cumprimento de regras, se o Cristo vivo não está presente, não existe discipulado. Olha que coisa forte que ele coloca, né? Cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Uau! Isso dá para fazer um quadro. Isso permanece uma ideia abstrata, é um mito que tem um lugar para a paternidade de Deus, mas omite Cristo como o Filho vivo. Então, muitos querem o Pai, né, para ser co-herdeiro, para ser receptor das virtudes de Deus, das bênçãos de Deus, mas ele está afirmando que se alguém quer o Pai e não quer o Filho, esse cristianismo está morto. E querer o Filho significa querer ser imitador, querer ser discípulo. E um cristianismo dessa natureza é nada mais, nada menos do que o fim do discipulado. Em tal religião, há confiança em Deus, mas não há seguimento de Cristo, porque o Filho de Deus se tornou homem, porque ele é o mediador e por essa razão apenas o único relacionamento verdadeiro que podemos ter com ele é segui-lo. Então, discipulado é estar vinculado com Cristo como nosso mediador, onde isso é adequadamente entendido. Então, implica na fé do Filho de Deus. Somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens e pode chamar os homens para segui-lo. Aí eu vou citar aqui mais uma referência que ele coloca. Se nosso cristianismo, entre aspas, tá? Se nosso cristianismo deixou de ser discipulado, se nós afogamos o evangelho em uma exaltação emocional que não nos faz exigências custosas e que não nos faz distinção entre a existência natural e a existência cristã, então nós não veremos a cruz a não ser como uma calamidade comum de cada dia, como uma das provas e tribulações da vida. Meu Pai do céu, que coisa mais profunda, grandiosa que ele está trabalhando. Já estou aqui indo para as duas considerações finais. Fica comigo mais um pouquinho só. Tem a rejeição da doutrina dos dois reinos, que ele vai afirmar, quanto mais nós confessamos exclusivamente a Cristo como Senhor, mais a amplitude do seu domínio é revelada, ou seja, o reino de Deus. E aí ele vai falar sobre esse reino da terra, né? E muitas vezes dentro da própria igreja. Então, o mundo pertence a Cristo, e só Cristo é o que é, portanto, não precisa de nada menos do que o próprio Cristo. Novamente, ele vai ser assim, muito pontual, colocando Cristo como centro de todas as coisas, até dizendo que essa hierarquia, né, exagerada que
durante muitos séculos predominou na igreja cristã, ela pode servir para a nossa organização natural, mas que a verdadeira autoridade está em Cristo, né? Desde que Deus se fez carne em Cristo e entrou no mundo, nós fomos proibidos de reivindicar dois espaços, duas realidades. Só existe esse mundo, ou seja, tudo é de Deus na vida do cristão, né? Tudo é de Deus, tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele crê, o presente, o passado, o futuro, tudo é de Deus e para a glória de Deus, tá? Vamos lá, mais um pedacinho aqui. Já estamos no finalzinho, gente. Sim, por outro lado, é claro que ele reconhece, ele concordava com Lutero da importância da obediência às autoridades eclesiásticas. Então não é uma anarquia, né? Ele só está dizendo que acima de tudo, de todos, é o senhorio do Senhor, tá, gente? Pra gente também não fazer confusão. Vamos lá. Ele reconhecia que a missão da igreja seria de pregar a Cristo ao mundo, que morreu não apenas pela igreja, pelos crentes, pela congregação, mas que morreu pelo mundo inteiro, tá? Finalmente, a gente tem o tratado que ele escreve sobre ética, um trabalho maravilhoso, onde revela que o cristão individual e a comunidade de crentes não pode se esquivar de situações pessoais e decisões nas histórias concretas, porque só assim a mensagem de Cristo pode ser plena. Inclusive, eu abro um parênteses aqui, né? Para os nossos dias atuais, nós temos embates legítimos sobre a questão da transexualidade, a questão do aborto e uma série de questões que nós somos questionados. Então, a ética cristã, ela vai reafirmar os princípios do Evangelho, né? Os princípios de Jesus. Essa ética é uma ação responsável da igreja no mundo. E ele entende que há duas maneiras de se discernir a vontade de Deus. Agora aqui, ó, uma pérola, tá? Grava aí. Como eu vou discernir a vontade de Deus? Segundo o nosso querido teólogo, ele dá duas dicas aqui, duas pérolas para você. Como entender que há duas maneiras de se discernir a vontade de Deus numa situação concreta, qualquer situação do dia a dia. A primeira, você deve verificar, perguntar, examinar qual é a necessidade do próximo, do meu próximo nessa situação. Nesse dilema, qual é a necessidade do próximo? Qual é a necessidade? É um bêbado que chegou, é uma prostituta, é uma briga de família, não sei, qualquer dilema. Qual é a necessidade do próximo? É a primeira coisa para você descobrir a vontade de Deus. Segunda coisa para você descobrir a vontade de Deus, discernir a vontade de Deus, é o exemplo de Jesus. E aí teve até um livro famosíssimo, dizendo em seus passos que faria Jesus. Então, qual é o exemplo de Jesus? O que Jesus faria nessa situação? Essa é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus em qualquer situação para você discernir, em qualquer situação. Primeiro, é perguntar qual é a necessidade do meu próximo nessa situação. E a segunda, o que Jesus faria no meu lugar? Pronto. Você facilmente vai descobrir qual é o propósito, qual é a vontade de Deus. Gente, tem muitos livros publicados, tem muito material sobre ele, é um teólogo assim que eu super, hiper recomendo, tá? Para vocês lerem. A própria biografia dele é muito impactante, é muito forte. E ele foi muito convicto, né? E permaneceu fiel até o fim, nos servindo aí, tanto na sua época como nos dias atuais e futuros, como um mártir da igreja cristã, como um testemunho vivo nesse mundo contemporâneo. Ele, ao contrário de outros teólogos contemporâneos que buscaram uma alternativa na filosofia existencial, na antropologia,
ou seja onde for, né, desmitologizando o Novo Testamento, ou fazendo a análise crítica, né, do Novo Testamento, como ali um laboratório, né, um método crítico, né? Então a gente vê que ele trilhou um outro caminho, até porque ele não estava só buscando uma teoria, ele estava vivendo todos esses dilemas da sua época no meio do nazismo. Foi preso, foi para o centro de concentração, foi condenado à morte, foi enforcado, e no dia da sua morte, o médico que acompanha, né, as execuções o viu orando fervorosamente antes de sair ali do barracão onde era a sua cela, e minutos antes também de ser enforcado, ele orando confiantemente em Deus, dedicando a Deus a sua vida. Que a vida deste homem, né, nos sirva também de inspiração. Que o Senhor nos ajude para que a nossa fé não seja somente um verniz ou um sino barulhento, mas que a nossa fé seja de fato um evangelho vivido profundamente, com convicções, com arrependimento, com quebrantamento, com devoção a Deus, com entrega, com trabalho árduo. Que Deus nos abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau.